Os Estados Unidos e a Rússia trocaram farpas publicamente, depois que Trump acusou o Putin de brincar com o fogo. Inclusive, um aliado próximo do presidente russo falou até em Terceira Guerra Mundial. Não estou feliz com o que Putin faz. Ele mata muita gente e não sei o que houve com ele, mas está enviando foguetes e matando pessoas. E eu não gosto nem um pouco disso, ok? Ele disse, nos dias à frente haverá um grande abalo. Muitas pessoas não percebem o grande abalo que está por vir, um grande abalo para despertar, e eles chamarão isso de grande Icabode. Que Emmanuel Macron se levantará nos próximos dias. Lembrem-se do que estou dizendo. Mateus capítulo 24, versículo 6, nos diz o seguinte: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, mas não vos perturbeis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, o princípio das dores. Nós podemos ver essa palavra se cumprir nos nossos dias atuais. Como vocês acabaram de ver no início desse vídeo, está tendo uma tensão entre os Estados Unidos e a Rússia. E a qualquer momento, meus irmãos, pode acontecer o pior. Mas muitos vão dizer que está repreendido, isso não vai acontecer. Claro, meus irmãos, a gente deve orar para que isso realmente não venha acontecer. Mas se nós formos olhar diante da palavra do Senhor, isso vai acontecer um dia. Porque a palavra do Senhor ela deve se cumprir para que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja. E esse dia está se aproximando, meus irmãos. E eu gostaria de compartilhar com todos vocês um vídeo do pastor Brandon, onde em 2023 ele teve uma forte visão com Vladimir Putin e também um possível conflito, meus irmãos, a qual se cumpre hoje. Esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês agora é um vídeo recente, onde o pastor Brandon ele relembra o que o Senhor mostrou a ele em 2023 e também outras visões recentes que o Senhor deu a ele a respeito do que pode acontecer, meus irmãos. E que nós venhamos intensificar nossas orações, colocar a nossa vida no altar. Preste atenção no que o pastor Brandon vai dizer e a visão que o Senhor mostrou a ele. Uma visão de 2023 que está se cumprindo hoje e outras visões, meus irmãos, que podem se cumprir. Veja só. Olhem o que Trump disse sobre Putin. Ele disse, ele é louco, certo? Acreditam nisso? Agora olhem, voltem a 2023. Eu disse a todos vocês que vi um grande Apollyon. E o Senhor me disse, este é o grande Apollyon que você está vendo agora. E eu vi uma coisa demoníaca com aparência de anjo em um poço, com correntes enroladas à sua volta. Eu vi um anjo do Senhor descendo e liberando o grande Apollyon do poço. E ele subiu e começou a girar como um peão, girando como um peão. E disse que tinha algo como um chale de pele, com capacete viking e chifres. Ele tinha chifres e estava girando e foi direto para Putin e começou a oprimir Putin para criar uma guerra maior nos dias à frente. E o Senhor disse, isso é o que está por vir. E quando eu vi isso acontecer, eu vi Putin começar a ser um tirano. E as pessoas dizem, bem, eu gosto de Putin. Algumas pessoas. Tenho russos, ucranianos, pessoas diferentes aqui. Estou apenas dizendo o que vi. Não estou criticando quem você gosta. Só digo o que vi, ok? Então eu vi ele, tipo, energizado de forma demoníaca. Quando isso acontece, ele começa a influenciar as coisas na Síria, na Rússia e também com Israel e todas essas outras coisas, certo? Então, vemos uma escalada. Eu disse que ele tinha suas cartas. 5 cartas na mão, como um rosto de pôquer, olhando. E eu vi a Coreia do Norte se juntando ainda mais com ele. No reino espiritual, eu vi e ouvi algumas coisas a portas fechadas que ninguém mais sabe e vê. Era meio que como acontecia na Bíblia. Sempre que o profeta ouvia os planos do inimigo e coisas sendo ditas, eles diziam, como é que sabem o que está por vir? Como sabem nossos planos? Havia um profeta. Não sou profeta, mas sou vigilante, e o Senhor me disse que essas reuniões ocorreriam. Uma nota à parte. O que aconteceu então, eu o vi atacando a Polônia, ali perto de Varsóvia, com uma arma que nunca, jamais, em tempo algum, foi usada na face da terra.
E a mídia, todos dirão quando isso ocorrer, oramos para que não. Mas se ocorrer, foi o que vi. Eu vi artigos e manchetes de notícias no YouTube, em notícias, sabe, tipo, como os noticiários estão dizendo. Nunca vimos esse tipo de arma sendo usada antes. E desintegrou, vaporizou a todos, mas não destruiu os prédios em Varsóvia, na Polônia. E foi num raio de 50 milhas, uma arma de destruição em massa. E não era nuclear, mas desintegrou as pessoas, fez elas se vaporizar, as pessoas. Carros, nada. Casas, nada. Pessoas, sim, muito. Eu nunca vi nada assim. Ok, quando isso acontecer, se acontecer, reze a Deus para que não, mas foi na área de Varsóvia, ok? E quando isso acontecer, se acontecer, eu vi. E Terceira Guerra Mundial, manchetes. Ele tinha coalizões com China, Irã, Coreia do Norte e outros. Havia aliados. Vindo em seu auxílio, foi um grande negócio. A América entrou e eu vi um recrutamento. Vi todos os homens e mulheres. Estou apenas relembrando a visão. Estou apenas relembrando o meu momento de oração, como sempre faço. Isso foi em 2023, ok? Eu vi os homens e mulheres se alinhando para um recrutamento indo para a Europa. Nós vemos isso chegando, pois vi nas manchetes que a Polônia se envolveu e fez algo que chocou a Rússia. E eu fiquei, oh não, eu disse ao Braden, eu disse, oh não, filho, isso foi o que eu vi. Eu disse, eles provocam a Rússia. Eles provocam a Rússia. E digo, esperamos um evento para provocar a Rússia. É este? Não sei. Só digo o que vejo. Outra visão que o Senhor nos deu enquanto orávamos. Vi a roda hipnótica preta e amarela vindo deles para eventos de bandeira falsa, envolvendo Israel. Eu vi. Para criar um bicho-papão. Eu sou muito cuidadoso com o que eu te conto e como eu apresento isso, mas eu vi, para criar um bicho-papão, porque o Trump queria ir diretamente para Irã sendo diplomático e tentando negociar as coisas. E eu vi Benjamin Netanyahu dizendo, vamos apertar o botão. Vamos apertar o botão e atacar suas instalações. As instalações de gás, petróleo, tudo. Mas precisamos de um motivo para atacar. Era isso que eu ouvia. Precisamos de um motivo para atacar. Então, em vez de esperar a América se juntar, houve confrontos. 6 cabeças se chocando, mas ainda era um relacionamento como o de Jonathan e Davi. Você pode concordar em discordar das pessoas sem excomungá-las. Sabe? Não quero. Estou fora. Não. Eu vi um relacionamento como o de Jonathan e Davi. Eu vi grande riqueza no Mediterrâneo, perto de Gaza. Através do petróleo. Petróleo, muito, bilhões de dólares em petróleo no Mediterrâneo. Talvez eu esteja equivocado. Não sei. Apenas sei o que vi. Reservas de gás natural. Eu vi riqueza além da compreensão, vindo do Mediterrâneo, na costa de Israel e Gaza, onde a guerra tem ocorrido. Então, nós vemos essa escalada com o Trump e com o Bibi. Tenho os artigos aqui para te dizer o que se fala. Meu filho os colocará lá agora. 2 sites de notícias israelenses alertam sobre a mesma coisa. Há uma ruptura. Ele quer atacar e Trump quer. Calma aí, amigo. Vamos ser diplomáticos e dar-lhes uma chance. Haverá provocação? É o que pergunto a vocês, pois foi o que vi. Vi uma provocação. Eu vi um evento de falsa bandeira. Eu vi um bicho-papão. Então veremos isso? Oro para que não, pois é mais escalada. E então, agora, temos muito pelo que orar. Temos muitas áreas diferentes pelas quais poderíamos orar. Temos um evento importante se aproximando na América no aniversário do Trump. Eles querem no dia 15 ou 14, sei lá, de junho, fazer um grande desfile militar. E geralmente, sinceramente, em toda a minha vida, eu nunca vi um desfile militar dessa magnitude. Por que fazemos isso? Por que exibimos todos esses tanques? É para o aniversário do Trump? Talvez? Não sei. Nunca ouvi falar disso.
Estamos à beira de algo. Posso sentir. Eu posso sentir isso. Com os terremotos e os vulcões e as coisas que o Senhor continua me mostrando, há um grande abalo. Onde? Eu vou sacudir a terra com grandes terremotos. Eu vou sacudir os céus acima. Eu vou sacudir a política. E eu vou sacudir a igreja. Eu irei expor pregadores e também ministros que estão em roupa de lobo. E eu vou removê-los nos próximos dias, diz o Senhor. E eu vou trazer novos Davids, pessoas que têm uma espinha dorsal, como uma barra de ferro. Eles vão. Vá e tome a terra de mim como Josué e Caleb. É o que o Espírito do Senhor me disse. Vou abalar a igreja e o sistema financeiro. Vou abalar 5 grandes coisas nos dias que virão. Então estamos vendo todas essas coisas sendo abaladas ao mesmo tempo. A igreja, a política, guerras, rumores de guerras, a terra sendo abalada, terremotos em diversos lugares e ainda não vimos os céus. Estou muito curioso. Eu disse, veremos peixes nunca vistos. Agora procuro esses peixes. Peixes vão aparecer na praia que serão envenenados por algum tipo de veneno que, por causa da terra, entrando em erupção no fundo do oceano, no fundo do abismo. No Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico, na área do Mediterrâneo, observem terremotos em diversos lugares, vulcões entrando em erupção. A crosta da terra treme e sacode no círculo de fogo. As pessoas surtam, mas eu disse que seria sobre o Japão. Eu vi tsunamis, coisas que fariam a maioria das pessoas, se olharem. Eu disse a vocês, se vocês estiverem olhando na horizontal assim, isso vai te assustar. E a Bíblia disse que o coração dos homens desfalecerá de medo, olhando para as coisas que vêm sobre a terra, pois o poder do céu será abalado. As coisas serão abaladas. Ele já nos avisou que isso viria. Então, se vocês estão olhando na horizontal e não estão olhando na vertical, mantendo seus olhos em Jesus, sabendo que nós, o autor e consumador da nossa fé, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se Ele proporcionou proteção para os filhos de Israel, se Ele proporcionou proteção para seu povo por toda a Bíblia, por todas essas gerações após gerações, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele me disse... Eu estava dirigindo pela I-35 em Oklahoma, e ele me disse, enquanto eu estava saindo da Colville, na I-35, eu estava fazendo uma curva à direita, e eu me recordo que ele falou comigo e me disse, Brandon, há grandes dias, dias de sobriedade, grandes dias de sobriedade que estão chegando a este mundo. Eu disse, sim, Senhor. Ele disse, mas o que fazer em dias sóbrios? Ele disse, qual o oposto? Eu disse, beba do Senhor. Ele disse, isso mesmo, estar cheio do Espírito Santo. Até transbordar. Se você quiser sobreviver aos dias que estão por vir, disse ele, e não ser movido por olhar na horizontal e ficar na vertical, o que você deve fazer? Esteja embriagado no Espírito Santo. E eu disse a ele, que o Espírito do Senhor me disse ao dirigir pela R-35. Ele disse, Brandon, você deve ser cheio do Espírito Santo até transbordar todos os dias. E se você não tiver base em Salmos 91 e Salmos 23 e entender quem você é, visões te pegarão. As coisas vão te abalar até o fundo. E muitas pessoas, ele disse, que afirmam dizer, Senhor, Senhor, vão ficar tipo, onde foi parar Deus? Não quero nada com isso porque minha mãe morreu. Entende? Eles ficam chateados no lagar quando as coisas acontecem por não terem entendido a sua autoridade. E eu te avisei sobre os bebês, e ele me disse, mesmo com os ossos secos, o vale dos ossos em Ezequiel. Ele me disse há 2 orações, 2 momentos de oração atrás, que é hora de falar com os ossos. É hora de decretar algo. Diga, ossos, esses ossos podem viver? Estes ossos podem viver, Brandon? Sim, eles podem. Sim, eles podem, Senhor. Então fale com os ossos. E não é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não foi isso que ele me disse na visão. As pessoas falam, são os mortos em Cristo. Não, não, não. Ele fala de pessoas espiritualmente mortas.
mornas. Ele disse: prefiro que sejas quente ou frio, pois se fores morno, te vomitarei da boca. Ele está falando sobre as pessoas que vivem em compromisso. Que ele disse: nos dias à frente haverá um grande abalo. Muitas pessoas não percebem o grande abalo que está por vir, um grande abalo para despertar, e eles chamarão isso de grande Icabode. Por quê? Porque seus corações não estavam cheios de fé na unção de transbordar. Não perceberam quem eram em Salmos 91 e 23, que ele disse que providenciaria proteção e refúgio? Porque você não tem uma espinha dorsal como uma barra de ferro. Quem devo culpar? Eu culpo os pregadores que não pregam o arrependimento e não te ensinam a permanecer firme na palavra de Deus. Eu te repreendo em nome de Jesus, é o que eu quero dizer a eles. É hora de levarmos a sério os negócios do nosso Pai. É hora de levar a sério enquanto vemos todas as coisas que o Senhor nos avisou para orar, guerras e rumores de guerras, o grande abalo para despertar. Estamos nesse período? Não faço ideia, pessoal. Tudo o que vejo são partes da visão. Tem gente que fica irritada e diz: eu acredito que Emmanuel Macron é o anticristo. Essa é sua opinião. Mas eu estou dizendo o que eu vi, pelo Espírito Santo. Eu vi o quê? Pelo Espírito Santo. Não estou fazendo uma suposição. Vi em visões, sonhos, coisas que o Espírito Santo avisou. Que Emmanuel Macron se levantará nos próximos dias. Lembrem-se do que estou dizendo. Emmanuel Macron se levantará nos próximos dias como um novo Hitler. Não sei. Isto foi o que eu vi, sim. E o Senhor me disse assim: ele é um Ismael para o Isaac, pois o Isaac está sendo preparado, sim. O anticristo está sendo preparado atrás de uma cortina agora, sendo preparado. E vi 4 grandes diabos falando no ouvido, penteando o cabelo e arrumando o rosto. Tocavam no rosto dele e pareciam pessoas lagarto. Eles tinham caudas longas e estavam preparando ele, e ele estava. E de repente aquelas criaturas começaram a girar ao redor dele como um peão, como um redemoinho. E eles se moviam dos pés à cabeça, subindo e descendo seu corpo como um pequeno tornado. Estavam preparando ele. O homem atrás da cortina. Eu sei que falo muito e falo bem rápido, mas sou real. Eu quero que todos sabem. Não digo que tenho tudo. Você diz: Brandy, errou. Ok, tanto faz. Faço o meu melhor. Eu sou como um árbitro, como disse um judeu que veio à igreja. Ele disse: Brandy, você é como um árbitro. Foi o que vi e o Senhor me disse. E um árbitro, não importa quantos provocadores na arquibancada digam: você errou o lance, árbitro. Ele chama como ele vê. O árbitro chama como vê, mas é através do seu filtro que ele faz a chamada que diz o que é para fazer a jogada. Mas você pode ter visto diferente e está na arquibancada gritando para o árbitro: você é um tolo, árbitro. Não ouviu direito. E o árbitro só diz o que viu para chamar a jogada. E muitos de vocês zombam nas arquibancadas. Tudo bem, o árbitro faz o trabalho e vai para casa. É meu trabalho. Chamo a jogada, digo o que Deus me mandou, é pelo filtro do que vi. Mas oro para que entreguem seu coração a Jesus Cristo antes que seja tarde. Muitos estão em cima do muro. Muitos não percebem que não acordarão no dia seguinte. Vocês que vivem em compromisso, num estilo de vida de compromisso, e acham que estão bem com o Senhor, mas não estão. É hora de voltar. É hora de fazer de Jesus Cristo seu Senhor e Salvador e sair de cima do muro. É hora de se entregar completamente. Você está completamente entregue ou vai continuar em cima do muro? Bem, eu irei a Jesus mais tarde, Brandon. Eu gosto de viver do jeito que eu quero. Gosto de viver como quero, festejar e me salvar depois. Mas não percebe que esta pode ser sua última oportunidade de servir ao Senhor Jesus Cristo? Pode não acordar amanhã. Pode não chegar em casa dirigindo do trabalho. Nenhum de nós tem o amanhã prometido.
Todos achamos que com vida longa ele nos mostraria a salvação. Todos cremos que teremos o amanhã e viveremos uma vida longa, mas muitos amarraram os sapatos para ir trabalhar naquele dia e o agente funerário os tirou no caminho de volta. É hora de se acertar com Deus hoje. Muitos são como eu disse. Foram trabalhar amarrando os sapatos, mas o agente funerário e o necrotério os tiraram. Eu quero que examine seu coração hoje. Examine seu coração. Enquanto vemos e ouvimos tudo isso, eu sei que está destinado ao homem morrer uma vez. Ao homem morrer uma vez. E eu quero que você diga esta oração comigo. É simples, não precisa ser religiosa, pessoal. Não precisa ser hiperespiritual. É só algo que vem do seu coração. Tá bom? Agora diga comigo esta oração. E creio que hoje entregará seu coração a Jesus. Creio que nascerá de novo, tá bom? Diga assim: Pai, eu sou um pecador. É preciso de Salvador. Escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. Creio que és o Filho de Deus. Eu creio que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Eu peço que me perdoe pelos meus pecados. A Bíblia diz: se eu confessar meus pecados, você é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Preciso Salvador. Quero que seja meu Senhor e Salvador pessoal agora. Perdoe-me, Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória. Então me arrependo. Obrigado, Senhor, por me perdoar hoje. Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje eu vou para o céu. Vou te servir todos os dias. Então, é isso. Você se arrependeu, confessou ao Senhor. Tudo está debaixo do sangue.